Fala, galera! Hora de concluir essa nossa trilogia. Trilogia é sim. Para quem não está acompanhando por algum motivo, estamos vivenciando a Europa em três grandes momentos históricos. A primeira aula, a gente vivenciou a Europa na Primeira Guerra Mundial. Quem perdeu, vou colocar aí o link na descrição. A segunda aula, vivenciamos a Europa em plena Segunda Guerra. Também vou colocar o link na descrição. E a aula de hoje, para concluir essa trilogia, a Europa na tal Guerra Fria. Então, hoje, o nosso objetivo é ver o que aconteceu de importante na Europa durante a Guerra Fria. Tranquilo? Vamos lá, vamos para a luta. E aí? Europa, Guerra Fria. A primeira informação que o aluno ele precisa ter é saber o que foi essa Guerra Fria. Professor, eu já sei, mas tem gente que não sabe, por isso que eu tenho que falar. A Guerra Fria, ela vai ser um conflito, um fight, de dois modelos. O primeiro, o modelo capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos da América, a EUA, e do outro lado temos o modelo socialista, liderado pela União Republicana Socialista Soviética, ou simplesmente União Soviética. Isso aí foi a base da Guerra Fria. Essa guerra ideológica do modelo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e do modelo socialista, liderado pela União Soviética. Com a Guerra Fria, temos aí uma palavra-chave. Que palavra-chave é essa? A bipolaridade. Ou seja, o mundo ele será dividido em dois polos. Bi é dois. Polaridade são polos. Os dois polos. O mundo terá o polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o polo socialista, liderado pela União Soviética. Isso é a base do que chamamos de Guerra Fria. E a Europa? O objetivo dessa aula é falar de Europa. Vamos lá. E aí, o que é que eu tenho que saber da Europa com esse contexto aí da Guerra Fria? Simples. A Europa também será dividida aí nessa ideia da bipolaridade. Coloquei um mapa para facilitar aí a visão de vocês. A Europa, ela vai ser dividida em o oeste europeu, o oeste europeu. O oeste europeu eu também posso chamar de Europa Ocidental. O que é o oeste europeu, ou Europa Ocidental? É justamente a Europa que fica aí com o polo capitalista. Aqui no mapa dá para visualizar bem, né? A galera de verde. Então, todos esses países que estão aí com a corzinha verde são países europeus que pertencem ao oeste europeu, ou Europa Ocidental. É a parte da Europa na Guerra Fria que se declara capitalista. Se você vê aqui, ó, Portugal, Espanha, o Reino Unido, França, a Alemanha, só que a Alemanha eu vou abrir um parênteses, daqui a pouco eu vou falar o porquê desse parênteses. Beleza? E a outra parte vai ser justamente o leste europeu. O leste europeu. O leste europeu é justamente a Europa Oriental. Pode vir na prova com leste europeu ou Europa Oriental. Estou colocando aí oeste e leste porque é o que costuma aparecer mais em provas. Essa parte aqui da Europa é o polo declarado socialista.
Será o polo declarado socialista. Está aqui no mapa, pintado aí de rosa, né? A Polônia, Tchecoslováquia, uma parte da Alemanha, a União Soviética, Romênia, Iugoslávia. Então, tudo isso aí são países europeus que ficaram aí do lado do polo socialista. Então, esse é o primeiro ponto. Saber que a Europa ela também vai pertencer a essa bipolaridade, ela também vai passar por esse processo. Vai ser dividida em oeste europeu e o leste europeu. O oeste europeu é a parte capitalista da Europa, já o leste europeu será a parte socialista. Tranquilo? De boa? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente para falar da Alemanha. A Alemanha é muito importante nesse processo de Guerra Fria. Por quê? A Alemanha ela vai ter simplesmente o tal símbolo da Guerra Fria. E o que foi o símbolo da Guerra Fria? Foi o tal Muro de Berlim. Durante a Guerra Fria, será construído aí o Muro de Berlim, que é considerado o símbolo da Guerra Fria. Como foi isso, professor? Vamos entender. Olha isso aqui. A Alemanha, ela ao final da Segunda Guerra, vocês devem lembrar que quando terminou a Segunda Guerra, a Alemanha perdeu a guerra. Então, a Alemanha ela vai passar por uma divisão em áreas de influência. A Alemanha ela será dividida em 4 zonas de influência. 4. Existe a zona de influência francesa, existe a zona de influência inglesa, a zona de influência dos Estados Unidos e a zona de influência soviética. Então, a Alemanha ela será dividida em 4 zonas de influência. E aí, o que é que acontece? A Alemanha ela vai acabar sendo dividida na ideia da bipolaridade. Nós vamos ter aí, ó, a Alemanha ocidental. A Alemanha ocidental é justamente a Alemanha capitalista. A Alemanha ocidental é justamente a Alemanha capitalista. É essa parte aqui da Alemanha que ficou sob a influência da França, do Reino Unido, principal a Inglaterra, e dos Estados Unidos. Então, essa parte aí da Alemanha ficou conhecida como a Alemanha Ocidental, que é a Alemanha declaradamente capitalista. Já a outra parte da Alemanha, temos aí a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental é a Alemanha declarada socialista. Foi a parte da Alemanha que ficou aí influenciada pela União Soviética, que é justamente essa outra parte aqui da Alemanha. Então, teremos aí Berlim Ocidental versus Berlim Oriental. Beleza. Mas tem um problema. Eles vão precisar construir um muro para dividir essas Alemanhas. Foi aí que surgiu o tal Muro de Berlim. Para quem gosta de data, o Muro de Berlim ele foi construído em 1961 e ele vai durar até 1989. Então, está aí o ano oficial do Muro de Berlim, seu surgimento, 61, e o seu fim em 1989. Beleza? E aí, ao construir o Muro de Berlim, temos aí o símbolo da guerra. Essa divisão, essa bipolaridade, essa manutenção do mundo em um polo capitalista versus um polo socialista. A Alemanha vai sofrer esse processo aí de bipolaridade.
E o Muro de Berlim, ele vai evidenciar cada vez mais essa bipolaridade, essa divisão entre o mundo capitalista versus o mundo socialista. Esse muro ele é tão importante que o fim da Guerra Fria tem duas datas. Existe a data simbólica e existe a data real. A data simbólica do fim da Guerra Fria foi justamente em 1989. Vou colocar aqui, ó, simbólico. Por quê? Porque para muitos, a queda do Muro de Berlim representa o fim da Guerra Fria. Então, para muitos historiadores, a queda do Muro de Berlim significa o fim da Guerra Fria. E isso vai acontecer em 1989. Já oficialmente, a guerra ela só acaba em 1991. Então, oficialmente, a guerra só acabou em 1991, com o fim da URSS, com o fim da União Republicana Socialista Soviética. Então, está aí o ponto 2. A Alemanha sendo dividida aí nessa bipolaridade, em Alemanha capitalista, Alemanha socialista, com a construção do Muro de Berlim, o que vai ser o símbolo maior dessa guerra. Vai evidenciar essa bipolaridade, essa briga entre o modelo capitalista versus o modelo socialista. Ponto 2, ó. Check. Terminamos. Vamos aí finalizar a aula de hoje. Já, professor? Já, rapaz. Tem que ser rápido. Para finalizar essa nossa trilogia, os planos. Teremos muitos planos aí durante a Guerra Fria e vamos evidenciar esses planos na Europa, que é o nosso objetivo. Aqui, com esse mapa, a parte de azul aí é o oeste europeu. O oeste europeu ou Europa Ocidental. Lembrando que essa parte aí, eu vou até colocar aqui preto, né? É a parte da Europa capitalista. Então, essa parte aí de azul do mapa é a Europa capitalista, o oeste europeu. Já a parte de vermelho é o leste europeu, o Europa oriental. Parte essa socialista. E aí? Quando se fala em oeste europeu, temos que lembrar de um plano econômico. Um plano econômico. Esse plano econômico é chamado de plano Marshall. Não tem nada a ver com Marshall e o urso, não, viu? Pelo amor de Deus. O que é o plano Marshall? O plano Marshall ele foi criado durante a Guerra Fria pelos Estados Unidos para ajudar os países capitalistas. Então, o que é que acontece? Ao terminar a Segunda Guerra, muitos países europeus foram destruídos por conta da guerra. Então, essa galera vai precisar de dinheiro para reconstruir o seu país, para reconstruir a sua economia. Então, eles precisaram aí do plano Marshall, plano econômico, criado pelos Estados Unidos para ajudar os países capitalistas. Como também foi criado aí um plano militar. Um plano militar que ficou conhecido como OTAN. O que é a OTAN? É um plano militar criado para ajudar a auxiliar os países capitalistas. Então, aquele país capitalista que precisar de uma ajuda militar, pode pedir ajuda aí à OTAN. Ela serve para isso. Então, o oeste europeu ele vai absorver desses dois planos, tanto do plano Marshall, o econômico, como também a OTAN, que é justamente o plano militar. Já o leste europeu,
também vai ter os seus planos. O plano econômico do leste europeu vai ser justamente o chamado Comecon. O Comecon é a mesma coisa do plano Marshall. É o plano econômico, a diferença é que esse plano foi criado para ajudar os países socialistas. Então, a União Soviética criou também um plano econômico para ajudar os países socialistas. Logo, o leste europeu, quando precisa de ajuda econômica, vai pedir socorro ao Comecon. E também foi criado aí um plano militar. O plano militar ficou conhecido como Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é a mesma coisa da OTAN, só que com uma diferença. Esse plano ele foi criado para ajudar militarmente os países declaradamente socialistas. Então, o leste europeu vai absorver esses dois planos, tanto o Comecon como também o Pacto de Varsóvia. Com isso, a gente consegue aí concluir essa trilogia. Pessoal, espero que tenham gostado. Fiz essas aulas com muito carinho para vocês. Um cheiro no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau, minha galera.